Salmo 23. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graça, Pai, por mais um dia de vida, por mais um domingo, dia do Senhor, que nos reunimos como igreja. Te damos graça, Pai, pela leitura da Tua Palavra, porque o Senhor nos fala através dela e nos edifica através da Tua Palavra. E neste momento, Senhor, pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, para que Teu Santo Espírito esteja capacitando a nossa mente, abrindo o nosso coração para receber a Tua Palavra e para que possamos colocá-la em prática, Senhor, para que possamos glorificar Teu santo nome e que unicamente o Teu nome seja glorificado. Tudo isso te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem tomar assento. O Salmo 23 é talvez o texto mais conhecido do Antigo Testamento e certamente um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. É o famoso Salmo do pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como meditar nesse salmo e logo de início não lembrar das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Salmo 23, ele faz parte do que podemos chamar de uma trilogia de salmos que aponta para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 22, portanto, o salmo que vem imediatamente antes, é um salmo que fala do sofrimento do Messias. É um salmo que foi citado pelo nosso Senhor Jesus do alto da cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, esse salmo que vem antes, Salmo 22, é um salmo que fala da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. O Salmo 24, o Salmo do Rei da Glória, já é um salmo que fala sobre a volta de Jesus, de quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, o Salmo 23, que está entre esses dois salmos, ele deve necessariamente ser lido à revelação, à luz da revelação, da pessoa e da obra do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, um cristão, ao ler o Salmo 23, ele deve aplicar esse salmo da seguinte maneira: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Como igreja, podemos dizer que Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. O Salmo 23, ele é atribuído historicamente a Davi. A sua autoria é atribuída a Davi, e não existe nenhum questionamento sério contra a autoria de Davi. Só que não sabemos exatamente o momento da vida, o período da vida, no qual Davi escreveu esse salmo. A maioria dos comentaristas e dos intérpretes
preferem sugerir que esse salmo tenha sido uma obra dos últimos anos da vida de Davi. Portanto, uma obra da sua velhice. E eu tenho preferência de interpretar esse Salmo 23 como sendo realmente uma obra da velhice de Davi. Ele, com um olhar já contemplativo, olhando para o seu passado, ele escreve esse Salmo 23 de uma maneira poética, relatando a experiência que ele tinha com o Senhor. Portanto, trata-se de um salmo de uma experiência pessoal, que relata uma experiência pessoal do salmista com o Senhor. A experiência pessoal de Davi com Deus. Davi, na sua juventude, foi pastor de ovelhas. Um jovem menino pastor de ovelhas. E depois, na idade adulta, se tornou rei. Ele se tornou rei da nação de Israel. E no Salmo 23, ele usa toda essa experiência da sua vida, toda essa bagagem de anos, para falar daquele que é o seu verdadeiro pastor e daquele que é o seu verdadeiro rei. É interessante que na Bíblia, de uma maneira geral, via de regra, na Bíblia, é Deus quem está falando com os homens. Deus está falando com os homens através da boca dos seus santos profetas e apóstolos. Mas no livro de Salmos, de uma maneira muito especial, os homens falam a Deus. O livro de Salmos fala para nós, mas ao mesmo tempo é um livro que fala por nós, quando o salmista se dirige diretamente ao Senhor. O reformador João Calvino, que comentou praticamente todos os salmos, dizia que os salmos são uma anatomia de todas as partes da alma humana. Porque no livro de Salmos se encontram todas as variações e todas as contradições da existência humana. O livro de Salmos é como se fosse um retrato abrangente de toda a experiência humana. Ora, o salmista se descreve como santo e ora como pecador. Ora como alguém corajoso e ora como alguém acovardado. Ora feliz e ora triste. Ora calmo e ora ansioso. Ora dormindo toda a noite e ora sem dormir toda a noite. Ora chorando e se lamentando ao Senhor, e ora alegre se regozijando em Deus. Ora com medo da morte e ora sem nenhum medo da morte. Todas essas experiências que é própria do homem, que são próprias do ser humano, estão de alguma maneira ou de outra expressas ao longo do livro de Salmos. O Salmo 23, que é o salmo que vamos fazer a exposição hoje, é um salmo que tem uma estrutura bem simples. Ele está estruturado em duas partes. Do versículo 1 ao 4, encontramos a metáfora do pastor. Enquanto que do versículo 5 ao 6, temos a metáfora do anfitrião, aquele que recebe alguém em sua casa. Muda-se apenas a forma, muda-se de uma estrutura para outra apenas a parábola, a metáfora, mas o conteúdo segue sendo o mesmo. Nos primeiros 4 versículos temos Davi usando a sua experiência como pastor de ovelhas. Já nos últimos 2 versículos, Davi usa a experiência de rei em um palácio, fazendo o papel de anfitrião. Então, esse salmo traz Deus como o pastor e como o anfitrião. E Davi como a ovelha e como
o hóspede. E o Salmo 23, ele inicia com a declaração de ouro. O salmista afirma toda a sua confiança e toda a sua submissão à vontade de Deus. Ele diz no versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é um versículo digno de ser lido 1000 vezes, de ser meditado 1000 vezes. Davi usa a palavra hebraica Yahvé, é o meu pastor. Traduções como da Reina Valera trazem a palavra Jeová, portanto, Jeová é o meu pastor. E essa é uma tradução melhor do que simplesmente Senhor, como está na grande maioria das Bíblias em português. Porque quando se traduz para Javé ou Jeová, se preserva algo que certamente estava na intenção original de Davi ao escrever esse primeiro versículo. Qual a intenção original de Davi seria essa? Ele poderia ter usado alguns outros títulos que o Antigo Testamento dá para Deus. Por exemplo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia usar Elohim, o Deus Altíssimo, mas ele usa precisamente a palavra Yahvé, que é o mesmo que Jeová. Jeová é o meu pastor. E ele usa essa palavra porque esse é o nome pelo qual Deus se revelou aos hebreus através de Moisés. E Deus se identificou como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Qual é o propósito de Davi aqui? O propósito de Davi é dizer que o Deus da aliança é o seu pastor. O Deus que fez a aliança com o descendente da mulher, o Deus que fez a aliança com Abraão, o Deus que fez aliança com Moisés, o Deus que se relaciona com o homem através de alianças, esse Deus é o seu pastor. E por isso, nada pode faltar ao salmista. Uma outra palavra importante é o pronome possessivo meu. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Talvez não seja o pastor de muitos. Talvez não seja o pastor da maioria. Mas o salmista tinha consciência e convicção ao dizer, o Senhor é o meu pastor. O ponto-chave para entender o Salmo 23 é conhecer um pouco da prática pastoril no contexto histórico vivido pelo salmista. Conhecer como era a prática de um pastor nos tempos de Davi. Um certo comentarista descreve da seguinte maneira a prática pastoril da Palestina daquela época. Abre aspas. Sob o céu escaldante e a noite clara estrelada da Palestina, cresce entre o pastor e o seu rebanho uma união de apego e de ternura. O comentarista aqui está descrevendo uma relação íntima do pastor com as suas ovelhas na solidão daquele deserto. Vamos tentar imaginar essa cena da época de Davi. Uma região cheia de montes, literalmente no meio do deserto, onde só há um pastor cuidando do seu rebanho. A única companhia que o pastor tem é as suas ovelhas. E a única companhia que as ovelhas têm é o seu pastor. O pastor talvez fique sem ouvir a voz de uma outra pessoa por um longo período de tempo. Ele só conversa e tem relação com as suas ovelhas. É talvez uma solidão imensa e que as únicas visitas
que vez que outra que pode aparecer, são visitas indesejáveis, como a visita de um ladrão ou de um lobo para roubar ou destruir as ovelhas. Vale destacar que a ovelha é um animal que não sobrevive sozinha. Primeiro, a ovelha é incapaz de cuidar a si mesma. Trata-se de um animal ingênuo e tolo que se torna uma presa muito fácil. Em segundo lugar, a ovelha é um animal indefeso, porque ela não tem garras ou dentes que lhe ajudem a resistir à investida de predadores. Em terceiro lugar, a ovelha ainda é um animal míope, quase cego, extremamente teimoso, sem nenhum senso de direção. Em resumo, um animal totalmente dependente dos cuidados do seu pastor. Qualquer semelhança com a nossa realidade talvez não seja mera coincidência, porque nós somos dependentes do cuidado de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse contexto histórico que Davi busca a inspiração para dizer com tanta convicção: o Senhor é o meu pastor. Essa segunda expressão, nada me faltará, ela não deve ser entendida como uma bênção futura, mas como uma bênção presente, que já vivemos. Poderíamos dizer assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Não me falta nada, porque o Senhor é meu pastor e Ele é suficiente para mim. De nada tenho falta. Alguém pode pensar que todos nós temos falta de alguma coisa. Alguns têm a falta de dinheiro e vivem com dificuldades e apertos financeiros. Outras pessoas têm a falta de saúde e precisam conviver durante toda a vida com esses males. Algumas outras pessoas têm a falta de oportunidade. E isso gera, muitas vezes, desilusão. Outras pessoas têm a falta de reconhecimento, que também gera a sua insatisfação. E se a gente for pensar nessa família que perdeu uma filha de uma maneira tão brutal, que sente a falta da sua filha, que saiu de casa e nunca mais voltou. Então, humanamente falando, talvez nos falte tanta coisa que podemos até pensar que não tem como dizer com sinceridade o mesmo que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O apóstolo Paulo, ele tinha esse senso e essa consciência da suficiência de Jesus, ao ponto de dizer que tudo ele podia em Cristo, porque Cristo lhe fortalecia. Ele diz em Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo suporto naquele que me fortalece. O que são estas palavras do apóstolo Paulo, senão a mesma coisa que dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? O que são essas palavras, senão dizer que Jesus Cristo é suficiente em nossa vida e que não temos
falta de nada. O texto segue, e o versículo 2 nos diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O significado dessa metáfora é bastante claro, mas se analisarmos também, através do contexto histórico vivido pelo salmista, veremos como a luz do texto brilha de uma maneira ainda mais radiante diante dos nossos olhos. Qual é a primeira coisa que pensamos quando lemos sobre pastos verdejantes e águas de descanso? Qual é a primeira coisa que pensamos? Eu suspeito que alguns estejam pensando em uma linda paisagem, como pintada por uma mão de artista, com um grande campo verde e aquelas águas tranquilas de descanso. Mas lembrem-se, o salmista vivia no meio do deserto. Portanto, não existia, na realidade do salmista, os campos verdes que encontramos no Pampa Gaúcho, no Pampa Uruguaio. O pasto que ele se refere não é tão verde como os pastos que estamos acostumados. Era um pouquinho de pasto, não tão verde assim, geralmente próximo a uma nascente de água, onde o lugar era um pouquinho mais úmido e permitia que crescesse uma porção de pasto. Porque o clima da Palestina é um clima árido, um clima desértico, de um calor extremo e muito seco. A areia e as pedras do solo, elas ficam tão quentes com o calor que chegam a queimar os pés de quem pisa no chão. É um ambiente quase que insuportável. E como que a ovelha pode sobreviver sozinha nessas condições sem ter o senso de direção que lhe falta à ovelha, sem a capacidade de conseguir buscar um lugar seguro para se proteger? Sozinha, no meio do deserto, uma ovelha fica andando em círculos, se queimando, entrando em desespero, definhando até morrer. A falta de água no deserto é um outro problema sério, e uma das tarefas mais importantes do pastor de ovelhas é encontrar um lugar com água para o seu rebanho. Essa é uma das missões mais importantes. Uma água de descanso, uma água tranquila. E qual é a importância que a água seja de descanso e ainda seja tranquila? Não basta ser apenas água. Porque a ovelha é um animal medroso. Ela muitas vezes se assusta com a água. Se a água estiver muito agitada, a ovelha vai se assustar com a água e vai deixar de tomar a água, vai ficar com sede e não vai tomar a água por medo. Nesses casos, um pastor de ovelhas, no meio do deserto, ele sempre deve andar com um reservatório de água, mais ou menos como uma garrafa, para a sua própria sobrevivência. Mas vendo que as ovelhas estão assustadas com a água, é normal que o pastor de ovelhas pegue do seu reservatório e dê na boca da ovelha. Naturalmente, depois ele consome a água desse mesmo reservatório sem ter uma abundância de água, que digamos, para fazer a higienização. Pode parecer um pouco nojento aos nossos olhos, mas é algo que chama a atenção pela intimidade que vai se gerando entre o pastor e a ovelha. Isto que estou falando é o contexto histórico vivido pelo salmista.
Davi está falando desse tipo de pastos verdejantes e desse tipo de água de descanso. A doutrina que podemos extrair daqui é clara. O Senhor cuida de Davi como um pastor cuida do seu rebanho. Ou seja, o Senhor Jesus cuida de nós como as suas ovelhas. E a essa altura, não temos como não lembrar das palavras de Jesus em João 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Uma relação de conhecimento mútuo, uma relação de profunda intimidade do pastor com as suas ovelhas. O texto segue, versículo 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse cuidado especial e pastoral do Senhor é um alento que renova e refrigera a alma do salmista. É uma vitamina no seu espírito. A ovelha no deserto vive em um ambiente hostil à sua existência. Se aplicado a nós, isso nos faz lembrar que nós também vivemos num clima hostil à nossa presença. Como não lembrar das palavras de Jesus em Mateus 10:16? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Porque nós, cristãos, vivemos como ovelhas em um mundo hostil à nossa presença. O mundo nos odeia porque somos cristãos. O mundo nos odeia porque não queremos compactuar com as obras das trevas, porque queremos viver conforme a vontade de Deus, porque queremos refletir a imagem do seu bendito Filho em nós. Por isso, nós somos como ovelhas em um ambiente totalmente hostil à nossa presença. Mas o cuidado do pastor, cuidado pastoral do Senhor, é um alento que nos traz refrigério e renovo para a nossa alma. O salmista ainda diz: guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, o Senhor nos guia pelos seus caminhos, pelos seus próprios caminhos, fazendo-nos andar no seu espírito, como convém aos santos, conforme a vontade de Deus para o seu povo, que não é outra senão que a gente viva conforme a lei de Deus, que a gente viva em obediência aos mandamentos de Deus. Agora, se andamos nas veredas da justiça, é só porque o Senhor é que nos guia pelas veredas da justiça. E o salmista ainda vai dizer a razão de ser de todo esse cuidado pastoral do Senhor para conosco, em amor do seu nome. Somente Deus pode fazer algo em amor do seu nome, sem prejuízo aos seus atributos, sem prejuízo à sua imagem. Porque da mesma maneira que somente o Senhor pode jurar por si mesmo, porque não há nada maior do que Deus, somente Deus pode fazer algo por amor de si mesmo, porque não há nada maior do que Deus. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, o homem deve amar a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, o homem deve amar o próximo como a si mesmo. Mas é interessante que a Bíblia nunca ordena, como um mandamento positivo, ou seja, a Bíblia não ordena explicitamente que o homem deve ter amor por si mesmo, ou que o homem deve ter uma autoestima por si mesmo. E a Bíblia não ordena isso, e parece que isso é um pressuposto na Bíblia, que a Bíblia sabe que o homem é radicalmente apaixonado por si mesmo.
que o homem não ama nada mais do que a si mesmo. Que todas as coisas que o homem faz é por amor de si mesmo. Só que quando o homem faz algo por amor de si mesmo, ele sempre faz movido por seus próprios interesses, pelos seus interesses mesquinhos e egoístas, buscando a sua glória ao invés da glória de Deus. É um verdadeiro culto a si mesmo. Agora, quando o Senhor, o Deus da aliança, quando o Senhor pastoreia e guia o seu povo pelas veredas da justiça em amor do seu nome, ele faz de uma maneira totalmente santa para a honra e glória do seu nome, porque ele não poderia fazer para outra coisa que não fosse a honra e a glória do seu nome. O texto segue, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A primeira coisa que chama a atenção neste versículo 4 é o vale da sombra da morte. Qual é o significado dessas palavras? Um pastor de ovelha, como já vimos, precisava buscar um lugar com água para o seu rebanho. Sem água é impossível sobreviver, sobretudo no deserto. O cenário ideal seria encontrar um lugar com água e ali perto construir um aprisco para as ovelhas. Assim, durante o dia, o pastor passava nas margens dessa água e à noite voltava com o seu rebanho para o aprisco. Porém, essa não é a realidade pastoril das terras palestinas. Há um grande problema na variável das águas nascentes. Num determinado momento, surge uma nascente de água e o pastor leva o seu rebanho para essa nascente de água. Porém, depois de usufruir dessa nascente de água por um determinado tempo, ela simplesmente seca. E surge outra nascente de água em outro lugar. Então, naturalmente, o pastor ele constrói o aprisco num determinado lugar e depois sai em busca de água. E muitas vezes, esses lugares ficavam longe do aprisco. Essas nascentes de águas ficam longe do aprisco que as ovelhas passam à noite. E o pastor precisa andar por quilômetros, às vezes, em lugares íngremes, estradas cheias de barranco, cheias de vales, com precipícios, com buracos, onde as ovelhas estão, durante todo o tempo, correndo perigo. São lugares próprios para emboscadas de ladrões e salteadores. São lugares que pode surgir de repente o ataque de um lobo ou de algum outro animal selvagem, ou uma ovelha pode simplesmente se perder. Essa é a caminhada e a jornada que um pastor de ovelhas na Palestina tem que fazer todos os dias. E esse é o vale da sombra da morte, esse lugar perigoso que o salmista tem que atravessar. É esse o vale da morte que Davi tem em sua mente ao escrever o salmo. Ou seja, ele está falando de um caminho diário que o pastor de ovelhas percorre com o seu rebanho, todos os dias. É uma imagem comum e corrente na cabeça de um pastor de ovelhas da Palestina. E a aplicação que a gente pode fazer a partir disso é que Deus está conosco para cada vale da sombra da morte que cruzamos dia após dia em nossa vida, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto.
Deus está conosco em cada vale da sombra da morte. O salmista diz nesse versículo ainda: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ainda acrescenta: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quantos de nós têm essa confiança em Deus para dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo? Eu fiquei sabendo de um irmão chamado De La Rosa, não sei se a igreja conhece, que precisou passar por uma cirurgia no coração alguns anos atrás, e a tranquilidade que ele estava antes de entrar no bloco cirúrgico chamava a atenção até mesmo dos médicos. Mas ele estava tranquilo porque sabia que se algo passasse naquela cirurgia, ele estaria nos braços do Senhor. Esse irmão, De La Rosa, que eu acho que vocês não conhecem, que esteve cantando mais cedo, ou dirigindo o louvor mais cedo aqui conosco, ele teve essa confiança de dizer que nada ele iria temer, porque sabia que o Senhor estava com ele. O salmista cita ainda duas ferramentas comuns e próprias de um pastor daquela época: o bordão e o cajado. O bordão era uma ferramenta de proteção pessoal e de proteção para as ovelhas. Servia para afastar predadores naturais e até mesmo para disciplinar as ovelhas. Como a ovelha é um animal muito teimoso, muitas vezes é preciso que o pastor discipline as suas ovelhas. Tem uma história ilustrativa que eu estive lendo ao longo dessa semana, de um grupo de turistas que foram conhecer as terras bíblicas, e eles cruzaram por um pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas das terras bíblicas de hoje é praticamente o mesmo pastor de ovelhas daqueles tempos, porque são lugares que as coisas mudaram pouco ou nada. O grupo observou que esse pastor, ele pega uma ovelhinha pequena e ele quebra uma das patinhas da ovelha e depois começa a enfaixar. As pessoas ficaram abismadas com aquilo que o pastor tinha feito e até questionaram se não havia nenhum órgão de proteção aos animais. O guia turístico, que já estava mais habituado, foi até o pastor e perguntou o que havia acontecido com aquela ovelha. E ele explicou que a ovelhinha era a mais desobediente do rebanho. Era a mais pequena e a mais desobediente de todas. Então, como ela já tinha fugido algumas vezes, e essas fugas quase custaram a vida da ovelhinha, o pastor precisou quebrar a perninha dela para que ela ficasse manca e dificultasse essas fugas, para que ela, se fugisse, não fosse tão longe. E o pastor olha para o guia e diz: olha, quebrar a perninha dela doeu mais em mim do que nela. Porque ele fez não para machucá-la, mas fez pensando em proteger, em disciplinar aquela ovelhinha. A disciplina, ela é um ato de amor. Às vezes parece rude, mas ela é, acima de tudo, um ato de amor. E quantas vezes Deus precisa quebrar as nossas pernas para que a gente continue andando em seus caminhos? Quantas vezes Deus precisa quebrar as nossas pernas para que a gente faça o que é a vontade dele? O cajado, a segunda ferramenta usada por um pastor, era uma ferramenta usada na viagem, muitas vezes como uma barra de apoio, nessas caminhadas em busca de água,
era uma boa base de apoio para o pastor descansar. Porém, como o cajado tinha uma forma de gancho em uma das suas extremidades, também era usado para o pastor pescar, por assim dizer, as ovelhas quando caíam em buracos, quando ficavam enredadas em arbustos, ele usava aquele gancho do cajado para puxar a ovelha de volta. Afinal de contas, sabemos que um pastor, um verdadeiro pastor, não deixa nenhuma ovelha para trás. E como não pensar, a partir disso, na parábola da ovelha perdida, que a gente encontra lá em Mateus 18 e Lucas 15. Que um pastor pode ter 100 ovelhas, mas perdendo uma delas, ele deixa as 99 e vai em busca da ovelhinha que se perdeu. E achando essa ovelha, ele a põe sobre os ombros e volta cheio de júbilo, cheio de alegria por ter encontrado a ovelha que se perdeu. E a aplicação que a gente pode fazer é quantas vezes Deus foi em busca, em nossa busca, quando estávamos perdidos do restante do rebanho. Ou, interligando uma aplicação com a outra, quantas vezes Deus precisa quebrar nossas pernas, ir em busca de nós e nos trazer nos ombros, cheio de júbilo, por estar trazendo a sua ovelha de volta para o rebanho. Por isso, tendo em vista estas coisas, é que o salmista diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. É só por isso que ele consegue dizer com tanta convicção: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Porque não importa se o pastor usa o bordão, a disciplina, ou se usa o cajado guiando o rebanho. O que importa para a ovelha é estar junto do seu pastor, porque no pastor ela encontra consolo. E o texto segue, e a gente chega no versículo 5, que nos diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O cenário aqui, ele já muda bastante. Já não é mais uma imagem emprestada pela prática pastoril. Já não é mais a metáfora do pastor. Agora temos a metáfora do anfitrião e do hóspede, sendo Deus o anfitrião e Davi o seu hóspede. Não existe nenhuma referência direta e explícita à imagem de um rei, mas pensando que Davi usou da sua experiência pessoal para descrever ao Senhor, e como Davi foi pastor e Davi foi rei, acredito que a imagem de rei está implícita e de maneira indireta nesse contexto. Porque Davi está escrevendo aquele que é, de fato, o seu pastor e o seu rei. Aquele que é o pastor e rei de Israel, o pastor e rei da sua igreja. O salmista cita uma mesa na frente dos seus adversários. Ou seja, ele cita um banquete em tempos de guerra, em tempos em que existem adversários. E essa mesa, esse banquete, é preparada pelo Senhor, o anfitrião, o Rei dos Reis, diante dos adversários do salmista. E o salmista vai dizer ainda: unge-me a cabeça com óleo. A gente sabe que o óleo, no Antigo Testamento, era muito simbólico. O óleo era usado para a consagração dos ungidos do Senhor. Ou seja, era usado para a consagração dos sacerdotes e dos reis de Israel. O óleo também era usado como uma marca
da boa hospitalidade. Portanto, quando se recebia alguém, e esse alguém era muito especial, quando se recebia a visita de alguém muito querido, se ungia a cabeça desta pessoa com um óleo perfumado, tornando o ambiente mais agradável. Eu até fiquei com dúvida se citava esse fato, mas é um fato histórico, que como as pessoas não tomavam banho todos os dias, elas não cheiravam muito bem, que digamos. Então, e se ungir com óleo tornava a pessoa mais cheirosa, o ambiente ficava mais agradável. Por isso, unge-me a cabeça com óleo. Uma outra afirmação simbólica aqui, da cultura judaica, é: o meu cálice transborda. Isso representa, o cálice transbordando, a provisão generosa e abundante do anfitrião com o seu hóspede, ao ponto de servir-lhe um cálice transbordando, um cálice cheio. Isso naturalmente também na cultura judaica representa felicidade, alegria, abundância. Mas a grande questão não está, é claro, nestas coisas materiais, não está nas bênçãos materiais que Davi recebia de Deus, nas bênçãos materiais que, como rei de Israel, desfrutou ao longo da sua vida. A grande questão, a grande bênção na vida de Davi foi de cunho espiritual, a saber, o relacionamento íntimo que ele tinha com Deus, o seu pastor, o seu rei. E é nisso que ele encontrava felicidade, é nisso que ele sentia o seu cálice transbordando, que ele sentia-se como ungido com óleo, que ele se sentia num grande banquete, porque ele tinha uma relação direta, uma relação profunda, uma relação íntima com o Senhor. E o texto segue, versículo 6, e o salmista diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vejam que a ênfase de Davi, no final das contas, não é no receber as bênçãos materiais, mas no receber as bênçãos espirituais. Em saber que a bondade e a misericórdia de Deus seguirão ele todos os dias da sua vida. Essa metáfora do anfitrião também, a exemplo da metáfora do pastor, é importante a gente analisar dentro do contexto histórico vivido pelo salmista. Um anfitrião, na época de Davi, na época do Antigo Testamento, ele era responsável pela vida do seu hóspede. Quando alguém recebia outra pessoa em sua casa, esse alguém era responsável pela sua vida. No contexto de Gênesis 19, quando os dois anjos do Senhor visitam a casa de Ló, sobrinho de Abraão, os homens daquela cidade vão até a casa de Ló querendo violentar os seus hóspedes. E Ló oferece as suas filhas virgens em troca da segurança dos seus hóspedes. No contexto de Juízes 19, um outro exemplo, encontramos a história do levita e a sua concubina. E também encontramos um anfitrião intercedendo e tentando proteger a vida do seu hóspede de todas as maneiras. Portanto, essa era a tradição judaica, esse era o contexto da época em que Davi escreveu esse salmo. Um anfitrião era responsável pela vida do seu hóspede, e ele deveria protegê-lo até mesmo se custasse-lhe a vida. Portanto, quando Davi diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre,
Ele está dizendo que estará sob a proteção de Deus para todo sempre. Ele será hóspede de Deus para todo sempre. Vocês lembram quando eu disse logo no começo que o cristão deve aplicar o Salmo 23 na pessoa e na obra de Jesus Cristo? A Bíblia é um livro que tem uma história, que é a história da redenção dos homens. E é um livro que tem um personagem principal, que é Jesus Cristo. E todos os caminhos, todos os textos bíblicos apontam para o Senhor Jesus Cristo. E esse é o caminho que agora nos leva a visitar rapidamente a cruz. Afinal de contas, quem foi aquele que garantiu a nossa proteção e a nossa segurança eterna com o preço da sua própria vida? Por isso, eu também disse no começo que não tem como meditar nesse Salmo 23 sem lembrar das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que Jesus diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nesse caso, o Senhor Jesus é o bom anfitrião, que dá a vida pelos seus hóspedes, que garante a vida dos seus hóspedes até com a sua própria vida. Porque ele ofereceu a si mesmo em sacrifício para garantir a nossa proteção e a nossa segurança eterna. Ele morreu para nos dar vida. Por isso habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre, porque o Senhor garantiu a nossa bem-aventurança eterna com a sua própria vida. Essa é a imagem e o objetivo que Davi tem ao fazer essa metáfora do anfitrião. Como conclusão geral, podemos dizer que esse poema do Saltério, do livro de Salmos, expressa de maneira sublime a confiança do salmista em Deus, ao ponto dele dizer: o Senhor é o meu pastor. E ainda a segurança do salmista em Deus, ao ponto de dizer: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu concluo essa mensagem de hoje em duas perguntas. Todo mundo conhece o Salmo 23, o Salmo do Pastor. Mas quantos conhecem o Senhor do Salmo 23? Quantos conhecem verdadeiramente esse pastor? E a pergunta mais importante: o Senhor é o teu pastor? Porque se o Senhor é o teu pastor, se o Senhor é o nosso pastor, podemos dizer, como Davi disse: nada nos faltará. Não teremos falta de nada. E como já ficou claro ao longo de toda essa mensagem, quando o salmista diz isso, ele não se refere àquilo que Deus pode dar, mas àquilo que Deus já deu. E nós, que vivemos da cruz para cá, porque o salmista vivia da cruz para lá, apenas vislumbrando essa obra redentora de Jesus Cristo. Nós que vivemos da cruz para cá podemos dizer com absoluta certeza que Deus já nos deu o melhor. O melhor de Deus é a salvação que há em Cristo Jesus. Amém?